O colorido Aka tem suas origens históricas no sul da China. O governo os considera parte da nacionalidade Hani, que é um grupo de mais de uma dúzia de grupos étnicos distintos. Os próprios Aka consistem em 5 ramos distintos, e possuem seus próprios costumes, cultura, linguagem e vestidos exclusivos. Os Aka têm um poema épico da criação. As recitações longas, comprometidas com a memória e transmitidas dos pais às crianças, são essenciais para continuar a cultura Aka. Entre os Aka, é importante que um homem possa memorizar sua genealogia completa. Ser incapaz de fazê-lo é considerado uma desgraça. A genealogia Aka cobre mais de 60 gerações. Apesar de serem algumas das pessoas mais pobres do sul da China, as mulheres Aka têm uma aparência impressionante. Elas usam tocados e saias muito decoradas, feito de prata batida, moedas de rupia indianas, peles, contas e borlas de penas, e o manto Aka é removido apenas com a finalidade de limpar e lavar os cabelos. Os Aka acreditam em uma divindade suprema chamada Apu. Eles também têm o cuidado de apaziguar o Senhor da Terra e da Água, que eles acreditam ser o governante espiritual de cada localidade onde moram. Os Aka são pessoas muito espirituais. De certa forma, é notável por causa das pressões que enfrentam para se adaptar ao mundo moderno. O visitante de uma aldeia de Aka poderia facilmente ser enganado quanto à profundidade e significado espiritual de sua vida diária. No período de agosto a setembro, as crianças são vistas em cada aldeia jogando em um grande baloiço. Isso pode parecer diferente da cena que você testemunhou em seu parque local, ou mesmo em seu próprio quintal. No entanto, esta é uma cerimônia anual. Não é apenas um passatempo recreativo de uma criança, é um ritual no qual são dadas graças aos espíritos dos antepassados mortos. Tão importante é este ritual que o balanço da vila é construído novamente todos os anos apenas para esta ocasião. Na verdade, ancestrais mortos formam parte fundamental da vida espiritual dos Aka. Acredita-se que seus espíritos possam influenciar tanto a vida diária como a fortuna dos vivos. Por esta razão, a maioria dos Aka aprendem o nome de todos os antepassados masculinos. Hoje, essa linhagem traz de volta cerca de 60 gerações. Durante as cerimônias mais importantes, a lista é recitada na íntegra. Outro motivo para conhecer esta linhagem é o papel que desempenha o incesto. Se um macho e fêmea Aka encontrarem um antepassado masculino comum nas últimas 6 gerações, eles não podem se casar. Os Aka, que são considerados cristãos ou budistas, são na sua maioria apenas nominalmente. Na realidade, sua crença e conexão com seu mundo espiritual tradicional permeiam sua vida diária. Hoje, na maioria das aldeias de Aka, vê-se a geração mais antiga em suas roupas tradicionais. Enquanto as novas gerações fazem essas roupas para cerimônias especiais, como os funerais, é mais provável que as vejam em áreas com grandes volumes de turistas. Entre as pessoas mais pobres, em cada um dos países em que vivem, os Aka se adaptaram recentemente ao turismo vendendo seu artesanato e seus serviços como oportunidades de fotografia. A maioria dos turistas não percebe que muitas dessas crianças são realmente órfãs de um orfanato estabelecido em uma aldeia próxima de Aka. No Laos, o volume de turismo é muito menor, então o mesmo tipo de cena não é repetido lá. Normalmente, com pouca educação e muitas vezes não são capazes de falar muito bem as línguas nacionais, são vítimas de discriminação e apresentam poucas oportunidades. Muitos deles caem no crime, na prostituição e na toxicodependência.
Felizmente, através do trabalho de educadores e organizações humanitárias, essa tendência está a ser alterada, com uma promessa de um futuro melhor. O arroz é a cultura mais significativa e é proeminente em grande parte do seu cultivo e dos ritual do Zaka. A maior parte do cultivo do Zaka é de arroz seco, o qual depende unicamente das chuvas, mas em algumas aldeias a irrigação foi construída para irrigar campos de arroz. Historicamente, algumas aldeias do Zaka cultivavam o ópio, mas a produção diminuiu depois que o governo tailandês proibiu seu cultivo. Os direitos à terra são considerados tradicionais e estabelecidos ao longo de muitas gerações. Este tipo de agricultura, seminômades, à medida que as aldeias se movem para limpar novas terras agrícolas em cada ciclo de queima sucessivo. O governo tailandês proibiu essa prática. As mulheres de Aka reúnem plantas das florestas, bem como ovos e insetos que o Aka ocasionalmente comerá ou usará para fins medicinais. As mulheres e os homens muitas vezes pescam nos lagos locais. Os Aka são caçadores experientes. A caça é uma atividade masculina e muito popular. É um passatempo favorito e um meio de obter comida. O cervo ladrando é, talvez, sua presa favorita. As armas obtidas, de negociação nas cidades maiores começaram a substituir o uso de bestas na caça.